O live action de One Piece conseguiu adaptar cerca de 100 episódios do anime em apenas 8 episódios da série, e por esse motivo, muita coisa precisou ser adaptada e cortada para que a série pudesse focar nos eventos mais importantes da história. E esse não é um vídeo para criticar essas mudanças que foram feitas, até porque eu acho que elas foram bem necessárias, mas sim um vídeo de curiosidade para quem assistiu a série e quer conhecer um pouco mais sobre esse universo tão rico que é o universo de One Piece. Vai ter muita curiosidade bacana nesse vídeo, então se você curtiu esse tema, já deixa então um like para ajudar na divulgação do vídeo e vem fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece, combinado? Começando então com a cena de abertura da série. A execução do Rei dos Piratas no mangá e no anime é uma cena muito breve que serve só para contextualizar a gente daquele universo sem muitos detalhes. Já na série, são mostrados vários personagens importantes presenciando o momento da execução, e isso se deu porque o autor do mangá, cerca de uns 10 anos depois, chegou a redesenhar a execução do Roger, mostrando esses outros personagens, e a série decidiu aproveitar o material mais atualizado para fazer a cena de abertura da série. No mangá, vemos o Shanks, Mihawk, Dragon, Crocodile, Bug e outros 2 piratas importantes que são Doflamingo e Gecko Moria. Esses 2 últimos e o Bug foram completamente cortados da cena da execução na série, mas vemos, por exemplo, o Shanks, o Mihawk e o Dragon usando sua capa verde aparecendo de costas logo no comecinho, e uma mulher que pode ser que seja o Crocodile, que muita gente teoriza que fosse uma mulher no passado. Além disso, vemos o Smoker criança, que não aparece no mangá durante a execução, mas chegou a aparecer no anime, então a série decidiu aproveitar para inserir ele aqui também. E vemos também o próprio vice-almirante Garp comandando a execução, que também foi algo inédito da série. Riquezas, fama, poder. Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. O Rei do Mar que arranca o braço de Shanks volta a aparecer na costa anos depois no mangá, quando Luffy decide partir na sua jornada e é derrotado com apenas um soco pelo Luffy para mostrar que agora o Luffy estava pronto para encarar o mar. Essa cena foi removida da série, talvez como uma forma de manter a impressão de ameaça que o monstro passou ao comer o braço do Shanks. Tipo, como é que o Shanks perdeu o braço para um monstro daquele se o Luffy foi capaz de derrotar aquele mesmo monstro com apenas um soco? Tipo, o Shanks não devia ser capaz de fazer o mesmo então? Na série, Luffy, Zoro e Nami se conhecem num bar ao mesmo tempo. Já no mangá, Luffy vai junto do Kobe até a base da marinha comandada pelo Capitão Morgan tentar convencer o caçador de piratas Zoro a entrar no seu bando, e juntos eles conseguem derrotar o marinheiro. Só depois disso, Luffy e Zoro conhecem a Nami, que estava trabalhando temporariamente para o Bug, mas ainda tinha sua relação com o Arlong. A batalha contra o Bug, que na série se passa num circo, no mangá e no anime se passa no topo de um prédio da cidade de Orange Town. Lá de cima, Bug usa um canhão de circo e dispara a sua Bug Dama, uma bala de canhão capaz de destruir uma sequência de casas. Já na série, a gente só vê o resultado disso quando a Nami sai do circo e vê a cidade completamente destruída. No mangá, a gente também conhece um pouco mais dos habitantes daquela cidade, e um personagem muito marcante foi um cachorrinho chamado Chuchu, que tenta proteger a loja do seu falecido dono. Chuchu até chega a aparecer na série, mas muito brevemente, mas pra gente saber que ele não foi esquecido. Ah, e o Bug também tem um leão de circo que foi descartado na série por motivos de, evitar ter que fazer um leão em computação gráfica, Mas é aquele clássico leão de circo domado para fazer ali os números do circo. Diferente da série, nessa época o Bug não sonhava em encontrar o One Piece, o que fez com que todo mundo na época pensasse que o tesouro One Piece não se tratava de ouro ou coisas do tipo. Isso porque o Bug era fissurado em mapas de tesouros como esse. E a motivação do Bug não querer o tesouro One Piece a gente só passou a entender recentemente no mangá. Durante a luta contra o Bug, as coisas foram mais difíceis pro bando do Luffy. A gente descobre os poderes do Bug de uma forma diferente, depois que o Zoro tenta fatiar ele em pedaços e
pensa ter vencido a luta, e depois dele ter aberto essa brecha, o Bug esfaqueia o Zoro pelas costas e derrota ele. Depois do Bug ser derrotado pelo Luffy e restar só a cabeça, as mãos e os pés dele, Bug não volta a aparecer nos arcos seguintes, mas segue numa jornada própria que só é contada pra gente nas histórias de capa do mangá e que é muito engraçada por sinal. Ele todo pequenininho, ele todo contraído, só com os braços, só com as mãozinhas, né? Mas assim como no final da primeira temporada da série, o Bug ele consegue recuperar o seu corpo e forma uma aliança com a Capitã Álvida. E falando na Álvida, vemos que no final da série ela aparece da exata mesma forma como a gente conheceu ela, ou seja, gordinha. Mas no mangá ela volta a aparecer diferente e completamente magérrima, magríssima. E a explicação para isso é que ela comeu a Akuma no Mi da lisura, numa tradução aqui livre, né? O seu corpo então se tornou tão liso que foi capaz de secretar a própria gordura, além de fazer, né, qualquer objeto sólido deslizar ao entrar em contato com o seu corpo, tornando ela imune a ataques físicos. Agora falando sobre o arco da Vila Sirup, lá conhecemos o Capitão Usopp, mas o que a série não mostrou foram os piratas liderados por esse Capitão Usopp. Usopp liderava um grupo de 3 crianças que defendiam a vila de invasores e foi numa dessas que Luffy, Zoro e Nami conheceram o Usopp. Outro personagem que aparece nesse arco como subordinado do Capitão Kuro é um cara chamado Django, que tem um estilo todo ali meio Michael Jackson, sabe? E tem uma habilidade de hipnose. No anime, ele chega a hipnotizar o Butch, que fica muito mais forte, chegando a quebrar boa parte de uma colina de pedra. Inclusive, a batalha final contra o Capitão Kuro, ao invés de acontecer dentro da mansão da Kaia, acontece nessa ladeira de pedra próxima ao mar, mega sem graça, né? Um cenário completamente vazio, convenhamos. A única coisa que vemos do Django na série foi o seu cartaz de recompensa, que chega a aparecer parcialmente quando Luffy e Kobe estão olhando aquele mural cheio de recompensas. Esse cara é derrotado pelo Usopp no anime, que foi bom para que o personagem do Usopp tivesse um feito de destaque maior. Então, infelizmente, pela falta desse vilão na série, o Usopp ele acabou recebendo menos destaque na luta e se resumiu a se esconder junto da Nami e da Kaia debaixo de um móvel qualquer, né, coitado? Não é cansativo fingir que somos melhores do que somos? Uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara na série foi a relação entre o Capitão Kuro e o Capitão Morgan da Marinha. Vamos entender isso aqui direitinho. No passado, o Kuro, quando ainda era um pirata, chegou a derrotar o Capitão Morgan, mas forjou a sua própria morte, deixando o Capitão Morgan vivo e deixando os créditos da sua própria morte para o próprio Capitão Morgan. E foi por esse falso mérito que o Morgan conseguiu a patente de Capitão da Marinha. Lá no comecinho do arco, Luffy vê o Going Merry e pensa que o navio estava falando, mas na verdade era o Usopp falando de dentro lá do navio. Essa é uma dica interessante do que vai acontecer centenas de capítulos mais pra frente. E eu não vou dizer mais nada sobre isso. Já no final do arco na série, temos um beijo de despedida do Usopp com a Kaia. E isso foi muito ousado da série, porque no mangá, esse tipo de coisa, né, beijo, etc., romance, não costuma acontecer. E esse é um chip, esse em específico, é um chip que todo fã espera que seja concretizado no final do mangá, quando o Usopp ele retorne até a Vila Sirup, mas que a série, meu amigo, já entregou o ouro praticamente todo logo de cara. Agora falando sobre o arco do restaurante Baratier, a apresentação do Sanji no anime acontece com ele batendo num cliente folgado chamado Full Body. Esse cara aparece muito brevemente na série também no restaurante, e a gente pode ver isso por ele ter um cabelo rosa muito específico e característico dele. Durante o passado do Sanji, vemos que Zeff deu toda a sua comida para o Sanji e comeu a sua própria perna para continuar vivo, inclusive dando todo um outro significado à sua alcunha,
de Perna Vermelha, que antes era manchada pelos sangues dos seus inimigos e agora era manchada pelo seu próprio sangue. Olha só, porra, poético, né? Não foi um convenhamos, é o melhor flashback ou não é? E isso pode ter confundido quem já assistiu ao anime, então vale a pena a gente explicar isso aqui. No anime, o Zeph ele perde a sua perna de uma forma diferente e durante o naufrágio. A sua perna fica presa no navio e ele arranca a própria perna usando as correntes da âncora para se soltar e assim poder salvar o Sanji, e eles ficam lá, né, todo aquele tempo naquela ilha. Mas no mangá a cena acontece exatamente como retratada na série, com o Zeph arrancando a própria perna com uma pedra e depois comendo ela para poder sobreviver. Aproveitando que a gente falou do Zeph, no final do arco vemos uma conversa dele com o vice-almirante Garp, que só aconteceu na série de forma completamente inédita. Durante essa conversa, Zeph diz que Luffy lembra Gold Roger, o rei dos piratas, e essa cena parece tentar reproduzir uma outra cena que só acontece no anime e não no mangá, exclusiva do anime. Vamos lá. Temos uma cena então quando o bando vai para Log Town, que só vai ser mostrado numa possível segunda temporada. O bando entra num bar chamado Gold Roger, que o dono nomeou inspirado no próprio rei dos piratas. O dono desse bar conheceu pessoalmente o Roger e quando conhece o Luffy anos depois, ele faz essa mesma comparação feita pelo Zeph, de que o Luffy lembra muito o Roger do passado. Então talvez tenha vindo daí a inspiração para essa fala do Zeph e talvez a gente não venha a ver numa segunda temporada essa cena que acontece no bar exclusivamente no anime. O arco Baratie também apresentou de uma forma bem diferente os antagonistas daquele arco. Mihawk, por exemplo, aparece dizimando a frota de 50 navios do Don Krieg. Isso chega até a acontecer no mangá, mas apenas em forma de citação. Então foi excelente que a série tenha adicionado esse momento para mostrar o nível do Mihawk na prática. Na série, o Don Krieg é derrotado pelo próprio Mihawk ali mesmo na praia e é descartado do arco Baratie. Inclusive, o Don Krieg tem um subordinado no mangá chamado Pearl, conhecido como a Muralha de Ferro, que dá inclusive um trabalho enorme para o Sanji, mas que já aparece caído ao lado do Don Krieg na série, tendo sido derrotado obviamente ali pelo Mihawk também. Dá pra reparar que ele ali tá deitado e é exatamente o personagem que a gente conhece. Só matando tempo. Mas enfim, depois que a frota do Don Krieg é dizimada, no mangá ele consegue fugir do Mihawk com o seu subordinado e braço direito chamado Gin, e juntos eles vão parar no Baratie, morrendo de fome. Nisso vemos um pouco dos valores do Sanji, que dá de comida para os dois, mesmo eles sendo piratas e perigosos, por sinal, né? Na série, o único que vai até o Baratie é o próprio Gin, que também recebe um prato de comida do Sanji. A série decidiu incluir esse personagem pela promessa que ele faz de se reencontrar com o Sanji um dia, e apesar disso ainda não ter acontecido no mangá, é algo que talvez o autor ainda queira trazer de volta e não tenha esquecido, e por isso a série talvez tenha decidido se garantir e colocar o personagem ali também. Já o Don Krieg, mesmo tendo a sua vida salva, no mangá ele decide atacar o restaurante e assim se dá todo o confronto do arco Baratie, com o Luffy tendo que enfrentar ele. No mangá, logicamente, o Don Krieg mostra um arsenal muito maior do que na série, tendo inúmeros adereços na sua armadura e sendo um oponente bem mais difícil comparado aos que o Luffy havia enfrentado antes. Na verdade, o Luffy não chega a derrotar o Don Krieg no mangá, mas sim o próprio Gin, que deseja parar com aquela maluquice toda do seu capitão e decide ir embora com ele. E assim como o Don Krieg, Mihawk também vai até o restaurante Baratie, mas enquanto no mangá Mihawk decide ir casualmente até lá, na série Mihawk recebe um chamado do vice-almirante Garp para ir atrás do seu neto Monkey D. Luffy. Tecnicamente aqui, galera, a marinha ela não tem exatamente o poder para acionar os corsários, que são chamados aqui de Chichibukais, né? Quem tem o poder para solicitar o trabalho do Mihawk, por exemplo, é o governo mundial diretamente, que está acima da instituição da marinha. Mas, né, dada a autoridade que o vice-almirante Garp conquistou dentro da marinha, não seria impossível imaginar ele exercer a sua autoridade dessa forma. Mihawk então vai até o Baratie, mas diferente da série onde ele só aparece lá casualmente, né, no meio do bar,
No mangá e no anime vemos que o Mihawk navega num barco minúsculo, com formato de caixão e velas ao redor, que compõem muito bem, né, o seu personagem inspirado no Drácula. Isso mostra que o Mihawk é alguém tão poderoso que ele só precisa de um mero barquinho para poder navegar na Grand Line. Ele não precisa de mais do que isso para poder se garantir em continuar vivo. Inclusive, a cena na série onde o Mihawk corta as balas no meio lá na praia acontece de forma parecida no anime. Assim que ele chega no Baratier, uns randoms ali decidem atirar nele e ele desvia as balas com a lateral da sua espada, né? As duas cenas são muito boas. Depois que o Zoro é derrotado pelo Mihawk na série, vemos ele em coma e a Nami lendo um livro para ele para tentar, né, acalmar a alma do homem, para fazer ele tentar se recuperar. Aquele livro contava a história de um personagem chamado Mont Blanc Norland, que morreu como um mentiroso alegando a existência de uma cidade feita inteiramente de ouro, mas que só vai aparecer, quem sabe, numa terceira temporada da série. Não vou dizer mais nada sobre isso. E aproveitando que a gente falou do Zoro, a introdução do personagem no anime já começa com ele aparecendo preso lá naquele toco de madeira, né, na base da marinha, cumprindo a sua penitência. Já na série, a introdução do personagem se passa um pouco antes disso, com uma cena completamente inédita, mas ainda assim baseada em uma citação do mangá. Se liga só, enquanto o Zoro realizava aquele ritual dedicado à sua falecida amiga, um cara chamado Mr. Seven aparece tentando recrutar o Zoro para entrar numa organização chamada Baroque Works. Essa é uma organização que só deve aparecer numa segunda temporada e é chefiada por um cara chamado Crocodile, que eu mencionei aqui no começo desse vídeo, né? Que nomeia os seus integrantes através de números. Quanto menor o número do integrante, mais relevante e poderoso ele tende a ser. No caso do anime, nós conhecemos um tal de Mr. Seven, que é bem diferente desse que vimos na série. Vou pedir para colocar a imagem dele, desse Mr. Seven que a gente vê no anime. Mas isso porque esses dois personagens não foi baseado numa questão de mudança de etnia do personagem, mas sim porque eles são duas pessoas diferentes. Vamos entender isso aí. Lá no capítulo 190 do mangá, nos é revelado que o antigo Mr. Seven morreu tentando recrutar o Zoro para entrar na Baroque Works, e depois esse agente ele veio a ser substituído por outra pessoa que assumiu o título de Mr. Seven, que é esse que a gente vê no anime um pouco mais adiante, né? Então a série aproveitou essa citação do mangá para fazer essa cena completamente inédita, que ficou bem legal para uma introdução do Zoro, ele cortando o cara ao meio. Falando um pouco mais sobre o passado do Zoro agora, vimos na série que ele vivia tentando superar uma garota chamada Kuina, que era a filha do dono do dojo, mas sem sucesso. Só que um detalhe que faltou eles evidenciarem na série é que o Zoro chegou a perder um total de 2.000 duelos contra a Kuina antes da sua última derrota, onde eles se enfrentam com espadas reais. Até aquele momento, eles só se enfrentavam com espadas de bambu, mas o Zoro chega a desafiar ela com espadas reais e fala: meu amigo, agora é pra valer, e ele perde mais uma vez. E por mais que pareça um exagero o moleque ter perdido, tipo, como assim ele perdeu 2.000 vezes ainda sendo tão novo, né? Mas o One Piece gosta de ser exagerado em alguns pontos e esse é mais um desses exemplos. Ainda sobre a Kuina, nos é revelado na série que seu nome completo se chama Kuina Shimotsuki, ou seja, o seu sobrenome carrega o mesmo nome da vila Shimotsuki onde eles viviam. Esse foi um detalhe que a gente só veio a descobrir muito recentemente e que revela muito sobre a origem dos habitantes daquela vila, incluindo o próprio Zoro. Um senhor spoiler, na verdade, né? Mas vamos deixar quieto. Outro detalhe para os curiosos é que a palavra Tsuki, dentro da palavra Shimotsuki, significa lua. E lá na série, quando o Zoro fica preso dentro de um poço, a gente pode ver a lua aparecendo ao fundo da cena, enquanto a cena, inclusive, né, intercala com cenas do flashback. Então, o que será que isso quer dizer? Essa parte agora vai gerar uma treta, galera, mas vamos lá. Na série,
Zoro é chamado de imediato do bando pelo menos umas 2 vezes ao longo da série, e essa é uma das discussões mais antigas entre a fandom se ele é ou não, de fato, o imediato do bando dos Chapéus de Palha. Então, será que a série finalmente deu a resposta definitiva? Galera, a verdade é que oficialmente, dentro do mangá, não existe um imediato no bando do Luffy. As funções de cada membro do bando são descritas nas páginas iniciais dos volumes do mangá, e nessas páginas, o Zoro sempre é descrito como o combatente do bando. A função principal dele é lutar. Claro que isso não anula todas as vezes em que o Zoro se portou como um líder ou como alguém responsável e maduro que coloca o bando na linha quando precisa. O que eu imagino é que a intenção do Oda com isso é fazer com que a única autoridade dentro do bando seja o próprio Luffy e os demais membros sejam colocados como iguais. Até porque a dinâmica entre eles dentro do navio funciona de forma muito orgânica. Por vezes, o Zoro lidera uma situação, por outras, o Sanji, a Nami, o Jinbe e assim por diante, dependendo do contexto. Indo agora para o Arlong Park. Na verdade, um pouco antes disso ainda no Baratie, no mangá e no anime, o bando decide ir até o Arlong Park depois da Nami trair eles e roubar o Going Merry deles. Já na série, vemos o Arlong indo até o Baratie e a Nami tentando salvar o Luffy de uma forma que ficou bem claro pra gente que ela tinha sim boas intenções ali. Além disso, durante o arco do Arlong Park no mangá, Nami finge esfaquear o Usopp, enganando a gente como leitor e fazendo a gente pensar ainda mais que ela estava realmente indo ao extremo e estava afastando e traindo o bando de todas as formas possíveis. Então, enquanto o mangá ele estende um pouco mais a impressão de traidora da Nami, a série deu uma passada de pano na atriz bonitinha ali, né? Pô, coitada, né? Tão bonitinha, não vamos fazer isso com ela, né? O público não vai gostar. Então a série, por outro lado, ela dá uma suavizada nessa parte, nessa questão da Nami toda. Sobre os personagens que não apareceram nesse arco, primeiro temos os caçadores de recompensa Johnny e Yosaku, que chegam a aparecer ainda no Baratie e depois vão até o Arlong Park juntos do bando. Esses dois caçadores de recompensa tratam o Zoro como um irmão mais velho, uma espécie de irmão mais velho e um ídolo a ser seguido, mas nunca mais tiveram, né, de fato um papel relevante na história, então a série acabou decidindo descartar eles também. Outro personagem que só aparece num pequeno frame de um dos mapas que aparece na série, só para ser lembrada, é uma vaca gigante chamada Momo. Essa vaca gigante levou uma coça do Sanji. Ela foi chutada pelo Sanji no mangá e foi isolada para fora do parque. Então, como o papel dela foi irrelevante no mangá, a série não ia se dar o trabalho de criar outro monstro em CGI só para isso. Agora, um personagem que precisava de CGI, mas que foi descartado na série, foi um homem-peixe chamado Hachi, que possui 6 braços de polvo e é derrotado pelo Zoro no mangá, enquanto o Sanji enfrenta sozinho aquele outro homem-peixe que aparece na série, que era o Kurobi. Curiosamente, o Zoro, que só estava com uma espada naquele momento, já que as outras 2 haviam sido quebradas pelo Mihawk, derrota esse Homem-Peixe pegando emprestado as 2 espadas do Johnny e do Yosaku, superando assim o estilo de 6 espadas do Homem-Peixe. Esse personagem já tem uma relevância um pouco maior na história, chegando a aparecer em arcos futuros, então se a série chegar até lá, eles vão precisar encaixar, né, inventar um contexto um pouco diferente para ele, mas nada impossível. Outra cena que a gente infelizmente não teve na série e que teve um hype muito grande no anime foi o Zoro chegando a enfrentar diretamente o Arlong. E pelo Zoro estar ferido da sua luta contra o Mihawk, ele obviamente, né, não teve, chance de fazer muita coisa. Então, temos um frame do Arlong segurando Zoro pelo pescoço e as feridas no peito dele se abrindo e sujando tudo de sangue. Mas ao invés do Zoro ficar com medo da morte, Arlong é quem fica aterrorizado com a imagem do Zoro e dizendo que aquela não era a expressão de um homem que estava à beira da morte e que precisava eliminar o Zoro ali mesmo. Porra, que cena! Essa cena precisava acontecer, meu amigo. Não tinha como é que pode. Como vimos, o arco do Arlong Park discute um pouco sobre questões raciais, preconceito, exploração e etc. Mas um detalhe que ficou de fora da série foi a política desarmamentista do Arlong que ele aplicou quando ele chega na vila, que ao chegar, na vila Kokoyashi, ele desarma a população com a desculpa, de que aquilo traria uma paz maior para aquele lugar, Armas só trazem violência,
A paz foi garantida só pra ele, pelo visto. Um detalhe interessante na série foi uma cena onde o Arlong, ao chegar na Vila Kokoyashi, arremessa uma casa pro alto, deixando ela de cabeça pra baixo. No anime e no mangá, existe uma vila próxima à Vila Kokoyashi, chamada Vila Gossa, que não foi capaz de pagar os tributos impostos pelo Arlong e teve todas as suas casas viradas de cabeça para baixo também, dando uma estética que parecia mais que era proposital daquele lugar. Indo para o final do Arlong Park, temos outro momento inédito da série, que foi a chegada de Garp querendo desafiar Luffy para um duelo. Além dessa ser uma cena inédita, Garp consegue desviar com muita facilidade e até causar dano no corpo do Luffy, mesmo ele sendo de borracha. E apesar de ter sido algo bem sutil, ficou claro que ele estava usando o poder chamado Haki, que reside em todo ser vivo do planeta em One Piece. Nesse caso, usando esse poder para prever os golpes do Luffy e também para ignorar o corpo de borracha do Luffy, causando um dano físico no seu corpo real. Inclusive, a revelação de que o Garp seria o avô do Luffy só foi acontecer no mangá, no que só viria a acontecer, se a gente fosse traduzir aqui, no final de uma possível quarta temporada da série. Tanto essa revelação quanto a cena do Garp perseguindo o navio do Luffy e atirando balas de canhão com as mãos acontecem só lá mais pra frente. Mas apesar deles terem adiantado essa interação, não interfere em muita coisa nesse momento, eles conseguiram adaptar bem isso, até porque eles não revelaram a verdadeira identidade do pai do Luffy na série, e isso só deve acontecer quando os dois vierem a conversar de novo lá na frente, quando essa cena deveria, nesse contexto, deveria ter acontecido. E aproveitando que a gente falou sobre o vice-almirante Garp, é dito por ele próprio na série que, se ele quisesse, poderia ser um almirante de frota, mas que escolheu permanecer como um vice-almirante por uma questão de ter uma maior liberdade com esse cargo. Esse foi um detalhe ousado da série e eu vou explicar o porquê. Lá no capítulo 0 do mangá, vemos Garp como um vice-almirante conversando com o então almirante de frota da época e recusando mais uma vez uma promoção, nesse caso para receber o título de almirante da marinha, que era a patente seguinte à dele, a de vice-almirante. Então, pelo fato do Garp constantemente recusar as ofertas para subir de patente, sempre houve a dúvida sobre o que aconteceria se ele tivesse aceitado essas ofertas. Certamente, ele viria a receber o título de almirante na marinha, mas não se sabe se ele posteriormente também receberia o título de almirante de frota da marinha, que é o cargo máximo da instituição e aquele que está acima dos demais almirantes. Então a série foi ousada em dizer que o Garp poderia sim ser um almirante de frota, mesmo sem a gente ter essa certeza disso no anime. Voltando um pouco ao começo da série, vemos os piratas do Ruivo, liderados pelo Shanks, enfrentando os bandidos da montanha, liderados pelo pirata Higuma. Toda a cena que vimos na série deles se enfrentando, o Yasop atirando uma bala por tabela, o Lucky Hu usando o seu pedaço de carne como uma arma, foi algo que eu sempre quis ver acontecer. Toda essa batalha foi cortada no mangá, então foi bem legal que a série conseguiu explorar melhor essa parte. Mas uma coisa que a série não evidenciou muito bem foi o estilo de luta do Ben Beckman, que além de ser um ótimo atirador, ele luta de forma completamente imprevisível e das formas mais improváveis possíveis, tanto que no mangá ele usa o seu cigarro para queimar a testa de um maluco e depois, ao invés de usar a sua arma para atirar, ele usa a arma como um porrete, ou seja, tudo que é feito para ser usado de uma forma, ele subverte as funções de qualquer coisa e usa da maneira mais improvável possível. Na cena em que Luffy e Kobe olham aquele mural lotado de cartazes de recompensa na série, vemos vários rostos de personagens que só vão aparecer em arcos futuros, como um cara chamado Foxy, que tem o poder de desacelerar as coisas, um pirata chamado Bellamy, que tem o seu corpo feito de molas, o próprio Django, que deveria ter aparecido na Vila Sirup, e um pirata chamado Cavendish,
que só vai aparecer, meu amigo, depois de mais de 700 capítulos do mangá. E o gancho que foi colocado no final da série, aquecendo a gente para a possibilidade de uma segunda temporada, foi um marinheiro rodeado de fumaça, sentado numa cadeira e queimando o cartaz de recompensa do Luffy com um charuto. Esse cara é um capitão da marinha chamado Smoker, que possui a Akuma no Mi da fumaça, podendo transformar o seu corpo, né, obviamente, em fumaça. Sim, galera, vocês devem ter reparado aqui. Ele é um cara, um fumante, vocês viram ele com um charuto. É um fumante que tem um nome que significa literalmente fumante, que é Smoker, e tem o poder da fumaça. Eu preciso falar mais alguma coisa, que inclusive, né, vai dar um trabalho enorme pro bando nessa próxima fase da história. Então o gancho foi colocado, as visualizações da série estão lá em cima, é só a Netflix assinar o contrato e dizer vamos renovar para uma segunda temporada. Então galera, deu pra ver com esse vídeo que a série sacrificou vários personagens menores, principalmente aqueles, né, que dariam um custo maior com computação gráfica para poder dar uma atenção maior aos personagens principais da série e eles terem, né, o tempo de tela necessário para caber numa temporada de 8 episódios, e eu acho que de forma geral essa foi uma boa decisão sim. Dessa forma, né, a série conseguiu focar no menos para assim, né, a gente conseguir se apegar mais. Agora, se você quiser assistir um resumo completo da história de One Piece, eu tenho um mega vídeo aqui no canal contando sim a história de todos os 1000 episódios do anime, que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. Vai aparecer desse lado da tela aqui agora. Até a próxima, tchau!